A questão é, o modo como o universo começou foi escolhido por Deus por razões que não podemos entender ou foi determinado por uma lei da ciência? Eu acredito na segunda opção. Se preferir, pode chamar as leis da ciência de Deus, mas não seria um Deus pessoal com quem você poderia se encontrar e fazer perguntas. Stephen Hawking. Bom, você já deve estar por dentro de tudo o que aconteceu com o telescópio espacial James Webb e a teoria do Big Bang nos últimos meses. Mas para os que estão por fora, vamos fazer um resumo. Em junho de 2022, o telescópio espacial James Webb descobriu várias galáxias distantes quando tirou sua primeira imagem do campo profundo. De repente, galáxias começaram a surgir da escuridão do tempo e do espaço. O universo, pela primeira vez, parecia muito mais estranho do que jamais pensávamos. Galáxias surgiram do que acreditamos ser a idade das trevas do universo, levantando dúvidas sobre a ciência de nosso modelo cósmico. E não foram apenas algumas galáxias, o telescópio encontrou centenas delas. Uma destas galáxias foi descoberta pelo astrônomo Stephen Finkelstein. Ele a nomeou de galáxia Mazie, em homenagem à sua filha, pois a encontraram no dia do aniversário dela. Inicialmente, o cientista e sua equipe pensaram que a galáxia havia se formado quase imediatamente após o Big Bang, em escalas de tempo cósmico. É isso mesmo, eles calcularam que essa galáxia se formou apenas 290 milhões de anos depois do Big Bang. Mas, após analisarem a galáxia com equipamentos mais avançados, descobriram que ela tem cerca de 100 milhões de anos a mais do que isso. Ainda assim, ela mantém o título de galáxia mais antiga já observada, formada apenas 390 milhões de anos após o Big Bang. E até o dia de hoje, a galáxia Mazie ainda é a galáxia mais antiga já observada. Mas esse recorde pode não durar muito, porque atualmente há cerca de 10 outras galáxias que a equipe de cientistas está avaliando, que podem ser ainda mais antigas que a galáxia Mazie. Imagine o que aconteceria se encontrássemos galáxias ainda mais jovens que essa. A lacuna entre o Big Bang e a formação das primeiras estrelas e sistemas estelares está diminuindo a cada nova descoberta do telescópio James Webb. Em apenas um ano desde seu lançamento, essa não é a única coisa que ele descobriu. Recentemente, o James Webb descobriu um tipo de estrela que se acreditava existir apenas em teoria, mas o poderoso instrumento da NASA pode finalmente ter avistado. Com essa descoberta, nossa percepção do cosmos muda para sempre. O James Webb identificou 3 possíveis estrelas escuras alimentadas por partículas de matéria escura. Sim, é isso mesmo. A matéria escura, que se acredita constituir a maior parte do universo material, não pode ser vista por telescópios convencionais. Só podemos identificar sua presença através de efeitos gravitacionais, como quando uma grande galáxia passa na frente de uma estrela distante e amplifica a luz. E assim como estrelas normais, como o nosso Sol, são alimentadas por matéria normal, estrelas escuras podem ser alimentadas por partículas de matéria escura. Agora, essa é uma notícia muito emocionante, pois pode finalmente nos dar respostas que procuramos sobre o universo. Mas como? Bom, se as estrelas escuras realmente existirem, elas podem ser a chave para nos ajudar a entender como o universo foi iluminado. Há cerca de 15 anos, cientistas especulam que estrelas escuras estavam entre as primeiras que o nosso universo produziu, quando tinha apenas 700 milhões de anos. As observações do JWST sugerem que os 3 objetos distantes, todos do início da história do universo, têm as características principais de estrelas escuras. Primeiro, elas são luminosas. E segundo, são frias demais para haver fusão. Segundo os cientistas, existe um conjunto de parâmetros ainda desconhecidos que controlam a formação e evolução de uma estrela escura e, por fim, suas propriedades observáveis. Mas eles também enfatizaram que usaram valores plausíveis para a energia das partículas da matéria escura ao criar modelos para esses objetos teóricos. As 3 possíveis estrelas escuras chamadas JADES GSZ 13-0, JADES GSZ 12-0 e JADES GSZ 11-0 podem ser alvos de futuras observações do telescópio para verificar mudanças na intensidade da luz em determinadas frequências que podem corresponder às previsões da energia de estrelas escuras.
O telescópio espacial James Webb já lançou outros enigmas estranhos aos cientistas, demonstrando que o número de galáxias criadas no início da história do universo parece ser muito alto para corresponder aos modelos padrões da história do cosmos. Nesse meio tempo, ele pode ter nos mostrado qual é a verdadeira idade do nosso universo. Certo, agora imagine isso. Nosso universo não é a entidade de 13,7 bilhões de anos que pensávamos que fosse. Em vez disso, ele pode ter um total de 26,7 bilhões de anos. Quão insano é isso? Esta descoberta, segundo um novo estudo de Rajendra Gupta, professor de física na Universidade de Ottawa, muda fundamentalmente nossa compreensão do universo e pode resolver o enigma do problema das galáxias muito jovens. Por anos, estimamos a idade do universo usando dois métodos principais. Primeiro, calculando o tempo que passou desde o Big Bang, a explosão colossal que acreditamos ter dado origem ao nosso universo, e segundo, estudando as estrelas mais antigas com base no desvio para o vermelho da luz vinda de galáxias distantes. O fenômeno do desvio para o vermelho acontece quando a luz de um objeto em movimento se afasta de nós e se estende em direção ao extremo vermelho do espectro de luz. Ao medir esse desvio para o vermelho, conseguimos calcular a idade do universo. Em 2021, usando um modelo chamado Lambda CDM, os cientistas estimaram que o universo tinha cerca de 13,797 bilhões de anos. Mas há um problema. Algumas estrelas, como a estrela de Matusalém, parecem ser mais antigas que o próprio universo. Essa estrela, que fica localizada a 190 anos-luz da Terra, tem cerca de 14,27 bilhões de anos. Ainda que esses cálculos não sejam totalmente precisos, só por essa estrela ser mais antiga que o próprio universo já causa arrepios para os apoiadores da teoria do Big Bang. E não é só isso. O telescópio James Webb descobriu galáxias muito jovens que parecem ser avançadas demais para sua idade. Essas galáxias existiam apenas 300 milhões de anos após o Big Bang, mas possuíam a massa e a maturidade normalmente vistas em galáxias com bilhões de anos de idade. Além disso, são muito menores do que esperaríamos, algo que os cientistas ainda não conseguem explicar. É aqui que entra a hipótese da luz cansada do astrônomo Fritz Zwicky. Segundo essa teoria, o desvio para o vermelho que vemos pode não ser devido às galáxias se afastando de nós. Em vez disso, pode ser porque a luz perde energia à medida que viaja pelo universo. Por muito tempo, essa teoria conflitava com o que víamos no universo. Mas, segundo Gupta, se deixarmos essa teoria coexistir com um universo em expansão, podemos reinterpretar o desvio para o vermelho como uma combinação de ambos os fenômenos. Mas Gupta não parou por aí. Ele também introduziu uma nova ideia baseada na hipótese do físico Paul Dirac sobre constantes de acoplamento. Estas são regras físicas fundamentais que controlam como as partículas interagem. Segundo Paul, essas constantes podem ter mudado ao longo do tempo. Se deixarmos essas constantes evoluir, então o tempo para as galáxias muito jovens se formarem se estende de alguns centenas de milhões de anos para vários bilhões de anos. Isso poderia explicar por que as galáxias que vemos são tão avançadas para sua idade. Por fim, Gupta desafia a interpretação tradicional da constante cosmológica. Esta representa a energia escura empurrando o universo para expandir mais rápido. Em vez disso, ele propõe uma nova constante que leva em conta as constantes de acoplamento em evolução. Essa mudança pode nos ajudar a entender por que as galáxias jovens eram menores do que o esperado e oferece uma imagem mais precisa do universo. Nas palavras de Gupta, nosso novo modelo estende o tempo de formação da galáxia em vários bilhões de anos, fazendo o universo ter 26,7 bilhões de anos, e não 13,7 bilhões como anteriormente estimado. O universo pode ser muito mais velho do que pensávamos, e isso pode mudar nosso entendimento sobre vários mistérios que ainda não resolvemos. Prova disso são as últimas descobertas do telescópio James Webb. Ele permitiu aos astrônomos ver coisas que eles não conseguem explicar. Das profundezas do cosmos, o telescópio JWST extraiu luz vinda de 44 galáxias que se formaram durante os primeiros 500 milhões de anos do universo. Há alguns anos atrás, você nem sonhava que isso poderia ser possível. Segundo o modelo padrão da cosmologia, o universo tem 13,8 bilhões de anos.
Para estrelas se formarem e depois galáxias apenas nos primeiros 500 milhões de anos é um verdadeiro milagre cósmico que não podemos compreender completamente. Mas espere, porque a história não acaba aí. Os dados recentes da observação de telescópio também mostraram que quanto mais você olha, mais galáxias encontra. Os astrônomos passaram 50 horas olhando para a parte mais profunda do cosmos e avistaram algumas das primeiras galáxias formadas logo após o Big Bang. Você também pode entender o dilema deles quando descobriram que algumas dessas 40 galáxias muito jovens se formaram apenas 200 milhões de anos após o Big Bang. Estamos falando de galáxias e não apenas estrelas. Não é muito difícil deduzir a partir daqui que as estrelas que formam essas galáxias existiram muito antes disso. Bom, agora vamos à parte mais fascinante. Os dados desta observação também revelaram que essas galáxias primordiais emitiam uma quantidade fenomenal de energia no espaço, 10 vezes mais do que os cientistas previram. Para entender melhor, vamos primeiro olhar para esta imagem do campo profundo capturada pelos instrumentos do James Webb. Esta visão do cosmos mostra galáxias espirais vívidas em primeiro plano e uma infinidade de galáxias muito mais antigas ao fundo. Praticamente todos esses objetos são galáxias. Quando os cientistas deram zoom em 3 das galáxias altamente desviadas para o vermelho no fundo, descobriram que essas galáxias estavam liberando quantidades inesperadas de energia. Os dados também sugerem que elas teriam se formado nos primeiros 200 a 500 milhões de anos após o Big Bang, quando a idade do universo era de 1 a 5% da atual. Vocês estão entendendo o nível das descobertas que estão sendo feitas? A grande questão aqui, no entanto, é como essas galáxias emitiram tal quantidade de energia no espaço. Os cientistas encontram apenas 2 cenários possíveis olhando para elas: buracos negros ou estrelas massivas, ainda maiores do que as estrelas hipergigante vermelhas que habitam o universo hoje. Para encontrar a resposta, os astrônomos simularam com computação avançada como o universo evoluiu ao longo de bilhões de anos, começando com a formação das primeiras estrelas e galáxias e eventualmente criando os materiais orgânicos essenciais para a vida. Mas mesmo com a tecnologia atual, eles não conseguiram simular e nem prever tais emissões extremas de energia ultravioleta. Então, o que pode explicar isso? Talvez o modelo de Rajendra Gupta. Nesse exato momento, os cientistas estão estudando sua teoria e em breve entenderemos o verdadeiro mistério por trás da história de origem do universo. Agora queremos saber a sua opinião sobre o assunto. Você acha que o Big Bang foi onde tudo iniciou? Agora deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição.